Galera, então vamos lá. Nas nossas últimas aulas que nós tivemos presencialmente em História, a gente parou lá em Roma, crise e queda do Império Romano, né? A gente ia começar a abordar a Idade Média. Durante esses 2 meses aí, desde que a gente parou, aproximadamente 2 meses, a gente abordou toda a Idade Média, né? Postei as aulas no YouTube lá. E a gente estava finalizando a Baixa Idade Média, quando mudou para aula ao vivo. Então eu vou dar uma revisãozinha, porque a nossa última aula postada de história, se eu não me engano, foi na semana do dia 19 de abril. Então já vai fazer um mês aí, né? Faz uns 20 dias. Então vamos voltar um pouquinho para retomar alguns pontos importantes. A última aula que nós tivemos anteriormente a essa que eu vou começar aqui é a aula de cruzadas e aquele contexto de reconquista. Então nós vimos a expulsão dos mouros da Europa pelos cristãos europeus, né, principalmente ali pelos hispânicos, enfim, e a gente viu as cruzadas, que vai abrir uma série de novas rotas comerciais, que vai ser responsável pelo renascimento comercial mais tarde. Bem, quando nós falamos de guerras de reconquista e de cruzadas, essas duas são importantíssimas para a gente tratar o renascimento comercial e urbano. Por quê? Vamos lá. O que nós temos que ter em mente, primeiro de tudo, é a cultura. Né? Nós não vamos falar nessa aula de renascimento cultural. Nós vamos falar nessa aula, quer dizer, vamos falar ainda hoje, mas não agora, de renascimento cultural. Agora nós falaremos de renascimento comercial e urbano. Mas isso está diretamente ligado à cultura de determinada civilização, de determinados povos, num contexto europeu, certo? Por quê? Porque até então nós tínhamos sido colocado em prática, nós tínhamos sendo colocado em prática o feudalismo. O feudalismo, que é um modelo político, social e econômico, uma estrutura, digamos, né? Uma estrutura política, social e econômica de uma sociedade específica. Bem, esse feudalismo tem como principal característica a vida na zona rural e, sobretudo, a relação de suzerania e de vassalagem. Então, as relações sociais baseadas em fidelidade, em juramentos de fidelidade. Bem, com base nisso, quando nós temos o início da Guerra de Reconquista, lá no aproximadamente século VIII, século IX, o que vai acontecer? A população espanhola, hispânica, né, digamos, da Península Balcânica, a população que vai ser agora tomada pelos muçulmanos, lá em aproximadamente 720, 730 depois de Cristo, essa população vai começar a ter uma transformação cultural, uma vez que a cultura vai ser imposta, a cultura islâmica vai ser imposta agora nessa península ibérica. Né? Península Ibérica essa que vai ter, digamos que uma grande transformação ao longo do tempo. Bem, é importante nós dizermos que os povos europeus nunca aceitaram essa conquista muçulmana. E desde o período em que fora conquistada a Península Ibérica, os próprios ibéricos, hispânicos, batalharam para reconquistar essa terra. Isso nós chamamos de Guerra de Reconquista. Bem, essa Guerra de Reconquista vai movimentar a Península Ibérica, que, por consequência, vai dar início a uma movimentação da religião católica, né, principalmente do papado, digamos, dos altos representantes do clero, que vão alimentar as guerras de reconquista. Frente a isso, nós temos uma erupção, digamos, de um sentimento de ódio, digamos, um sentimento contrário aos islâmicos, aos muçulmanos. Né? Isso vai motivar mais tarde, em 1095, Concílio de Trento, com o Papa Urbano II, dando início às cruzadas. Cruzadas essas que vão lá aproximadamente de 1096, depois de Cristo, até 1270, mais ou menos. Né? Bem, essas cruzadas, elas marcam a importante reabertura de novas rotas comerciais, uma vez que o comércio entre Europa e Ásia não estava tão latente durante aquele período feudal, uma vez que o feudalismo, o processo de produção é para subsistência. Então, nós não temos um foco comercial no feudalismo. Quando nós temos as cruzadas vindo e acontecendo, essas cruzadas, essas cruzadas, elas vão abrir novas rotas comerciais e vão possibilitar o renascimento do comércio. E é sobre isso que é a nossa aula de hoje, principalmente.
Vamos lá. Então, quando nós falamos da Baixa Idade Média, nós falamos do século X ao século XV depois de Cristo. Exatamente séculos esses que vão marcar o renascimento comercial e urbano. Renascimento comercial e urbano, já a própria nomenclatura, o próprio conceito, já nos traz a ideia de que seria a volta do comércio e das cidades como alvo principal de vivência e de atividade, certo? Esse renascimento comercial e urbano ele leva um longo período de tempo, durando até o século XV, com o início das grandes navegações, certo? Esse período ele é marcado pela abertura de novas rotas comerciais devido às cruzadas, como nós já dissemos anteriormente, que vai levar a um rápido crescimento populacional durante o período feudal, superlotação dos feudos, que vai fazer com que as cidades, que as pessoas saiam dos feudos e vão para as cidades, procurando melhores condições de vida, principalmente uma vez que nós temos a exploração feudal, né? Mas as motivações desse renascimento comercial e urbano? Bem, primeiro, melhoria nas técnicas de produção, melhoria essa que envolve, por exemplo, o arado com animais agora, novas formas de construir diques e represas, novas maneiras de se arar uma terra e assim por diante. Essa melhoria nas técnicas de produção, elas vão fazer com que a produção aumente rapidamente, então vai ter mais alimento até sobressalente, digamos, sobrando, e que vai motivar um aumento populacional em todos os feudos num contexto europeu, certo? Frente a esse aumento da produção, nós teremos um aumento populacional, já que sobra alimento, as pessoas terão mais filhos. Com isso, os feudos vão ficar cada vez mais apertados, digamos, né? Então, isso vai motivar uma saída em grande esfera, em grande número dos feudos. Além disso, nós temos uma melhoria no clima da Europa entre os séculos X e XI, que também vão motivar o aumento da produção e que também vão motivar a saída dos feudos em busca de melhores condições de vida na cidade. Além disso, a fuga, como eu já disse, da exploração feudal devido às obrigações de serviço, batalha, corvéia, as banalidades, o dízimo e assim por diante, né? Então, a ideia da grande maioria daqueles camponeses era fugir daquela condição que eles viviam, condição essa de exploração extrema devida às obrigações que eles tinham em relação aos seus senhores feudais, certo? Como doação de 50%, doação, aliás, como tomada, digamos, né, de 50% da produção dos camponeses para o senhor feudal, o pagamento pelo uso dos moinhos, pelo uso dos fornos e assim por diante. Tudo isso motivou essa fuga da exploração, né? Além disso, uma das motivações principais também é a possibilidade de enriquecimento que os camponeses, que as pessoas que até então moravam em feudos, vão visualizar a partir da abertura de novas rotas comerciais. Quando essas rotas começam a se abrir, as pessoas vão visualizar uma oportunidade para crescer, para se enriquecer, para ter uma vida melhor, certo? E a grande maioria dessas pessoas que saem dos feudos acabam se tornando comerciantes posteriormente, certo? Exatamente porque essas rotas comerciais que vinham sendo abertas durante as cruzadas, elas não estavam sendo utilizadas como elas poderiam. Então as pessoas agora passam a frequentar cada vez mais essas novas rotas comerciais, com o objetivo de enriquecer, de crescer na vida, né, digamos. E a criação das ligas comerciais, como a Liga Genovesa, a Liga Veneziana e a Liga Hanseática. Basicamente, ligas comerciais essas eram compostas por parte dos comerciantes, que a gente mais tarde vai nomear de burgueses, e que vai controlar o comércio em algumas regiões específicas, e principalmente no mar Mediterrâneo, certo? Como a Liga Genovesa e a Liga Veneziana, que vão dar origem mais tarde também, e que vão embasar mais tarde, digamos, a corrida marítima, né? A expansão marítima. Vamos lá. Então aqui nós temos um mapa visualizando as principais rotas comerciais entre a Europa e o Oriente, com os principais produtos vendidos de lá para cá, né? Os principais produtos comercializados. Nós podemos ver, por exemplo, de que alguns importantes pontos
da Ásia eram, digamos que, foco de ida e vinda de comerciantes europeus para trazer coisas como a seda, principalmente da Rota da Seda, o algodão ao Brasil, o cravo e a canela da Índia, principalmente as especiarias indianas, né? Os perfumes conhecidíssimos do Oriente Médio e da Península Arábica, os tapetes turcos e persas e, sobretudo, as também especiarias como a pimenta e também o ouro, o marfim, as pedras preciosas da África, né? Nós podemos visualizar também que alguns pontos são mais importantes desse quesito, como, por exemplo, a cidade de Constantinopla, que era uma das principais rotas para toda a Ásia e também para a relação comercial em todo o mar Mediterrâneo, então entre Ásia, África e Europa, e Veneza e Gênova, sobretudo, para a relação dos europeus para com os outros europeus, esses que em grande parte partiam dessas cidades, como, por exemplo, o nosso querido Marco Polo, né? Enfim, nesse contexto do renascimento comercial e urbano, as cidades voltam a ser alvo de vivência, levando à decadência do regime feudal. Então, aquela estrutura feudal que nós conhecíamos, suzerania e vassalagem, ela vai desaparecer? Não. Ela vai começar, digamos, a ser enfraquecida. Ela não vai sumir totalmente, certo? Uma vez que a estrutura feudal vai dar base mais tarde para a formação das monarquias modernas, uma sociedade estamental, assim como a sociedade feudal. Bem, vamos entender isso um pouquinho mais aprofundadamente, né? Esse renascimento comercial, ele vai fazer com que as pessoas saiam de feudos. Então, esses feudos vão passar a cair em descrédito, digamos, vão passar a ser desvalorizados, e agora nós temos uma decadência desse regime feudal. Porém, como os europeus viveram, digamos que aproximadamente 400, 500 anos de regime feudal dentro do seu território, as estruturas sociais que dão as bases para as novas, digamos, para as novas formas, para os novos modelos políticos, como o Estado moderno mais tarde, vão ter bases nesse regime feudal. Então, é parecido em certo ponto, né? Além disso, nós temos a formação dos burgos e o surgimento de uma nova classe social, que é a burguesia. São os moradores dos burgos, ou aqueles que compõem esses burgos. Bem, os burgos eram locais destinados ao comércio e à vivência dos comerciantes ou dos burgueses, como eles eram nomeados, e esse local era geralmente fortificado. Então, a grande maioria das vezes, era, na prática, digamos, uma grande fortaleza em que se faziam atividades comerciais. Era colocado em prática o comércio, certo? E a burguesia é a classe social composta de comerciantes que nascem durante esse renascimento comercial e urbano, como nós dissemos. São as pessoas que saem dos feudos e vão em busca de melhores condições de vida, novas rotas comerciais abertas durante as cruzadas para enriquecer a essa nova classe social que surge nesse contexto. Nós damos o nome de burguesia, certo? Elas passam a ganhar poder econômico durante o renascimento comercial e urbano. Mas é muito importante citarmos que ela não ganha poder político, apenas econômico. Ela só vai ganhar poder político com a Revolução Francesa, aproximadamente aí 500, 600 anos mais tarde do início do renascimento comercial, certo? Aqui nós temos uma imagem de uma comuna na Itália, se eu não me engano, na cidade de Módena, que era um antigo burgo, então que fora construído de abrigar as atividades comerciais num contexto de renascimento comercial e urbano, certo? Então nós vemos um local fortificado, fortemente fortificado, cujo objetivo era abrigar feiras, era abrigar as atividades comerciais específicas. E na grande maioria das vezes era também local de vivência, local era casa, moradia de alguns nobres, poucos nobres e uma grande maioria de burgueses. Alguns desses burgueses, muitas vezes, quando o burgo ficava lotado, eles se encaixavam, digamos, eles passavam a viver ao redor desses burgos, criando, digamos,
subúrbios ao redor da cidade, certo? Além disso, esse renascimento comercial e urbano, ele dá início e ele leva ao surgimento das corporações de ofício, que vão dar início, digamos, a uma diversificação das atividades econômicas. Ou seja, essas corporações de ofício, que são, em outras palavras, associações de regulamentação de atividades, ela dava profissionalismo para novas atividades, para novos trabalhos, para novos ofícios, certo? E essas corporações eram compostas por uma hierarquia interna bem dividida, bem estruturada, com base próxima à estrutura social feudal, uma vez que nós temos também uma hierarquia bem definida, com diversas, digamos, classes de ofício, certo? Por exemplo, nós tínhamos os mestres, que eram os professores que ensinavam, que regulamentavam as atividades nessas corporações de ofício. Nós tínhamos os oficiais, que eram aqueles representantes que já haviam aprendido e que agora trabalhavam nessa corporação de ofício. E, por último, os aprendizes, que desejavam, digamos, compreender, que desejavam aprender algum novo trabalho, algum novo ofício, certo? Nós podemos citar um exemplo, por exemplo, dos ferreiros, né? Os ferreiros tiveram sua atividade regulamentada pelas corporações de ofício, nesse contexto de renascimento comercial e urbano, e agora nós tínhamos escolas de ferreiros, que seria uma nova corporação de ofício. Então não existia, digamos, você ser ferreiro, você tinha que aprender por conta própria, em casa, ou pela sua própria família, né? Era algo que passava hereditariamente. Nesse contexto, nós tínhamos, então, novas estruturas, novas escolas, que tinham como principal objetivo regulamentar e ensinar essas atividades aí. Bem, além disso, nós temos o surgimento feiras medievais que vão marcar esse período de renascimento comercial e urbano, e vão marcar também os períodos das cruzadas. Né? Nós podemos destacar a feira de Champagne, onde hoje se encontra ali a França, né? Onde hoje é o território francês, o norte da França. Podemos destacar também a feira de Flandres, um pouco mais a região centro-sul da França, ali até então onde era o Reino dos Francos. Nós temos também as feiras de Gênova e de Veneza, e além de inúmeras outras, como a feira de Frankfurt, a feira de Colônia na Alemanha e assim por diante. Nesse momento aqui, essas feiras elas eram importantíssimas exatamente para dar mais estrutura, para dar mais valor para o comércio. Então, é elas que vão abrir, digamos, as portas para as transações comerciais nesse contexto de renascimento comercial e urbano, e que também vão dar início à grande concentração de pessoas em algumas cidades. A grande maioria das cidades que vocês podem visualizar existiam durante esse período, que abrigavam as feiras comerciais, hoje são grandes pontos, sejam turísticos, ou sejam também grandes pontos econômicos na Europa. Como, por exemplo, nós podemos visualizar ali na região da Itália, a cidade de Nápoles, Roma, Florença, Veneza, Turim, Gênova. Na região da França, Dijon, Lyon, Amiens, Paris, tudo isso foi se fortificando, foi ganhando estrutura, ganhando espaço nesse contexto. Né? O mesmo acontece principalmente na Alemanha, em Hamburgo, Bremen, Colônia, Leipzig e assim por diante. Né? Então nós podemos visualizar também as diferentes rotas comerciais genovesas, venezianas, hanseáticas, os centros econômicos espalhados pela Europa e assim por diante. Quem quiser dar uma atenção maior a esse mapa, é interessantíssimo, depois dão um pause aí e vocês analisam com calma para ver os principais pontos econômicos nesse contexto. Bem, e nós chegamos à crise do século XIV agora. Encerramos, então, portanto, renascimento comercial e urbano. Nós voltaremos a falar desse renascimento cultural e urbano logo, né? Quando nós estivermos falando de formação dos estados modernos, ou, por exemplo, de grande expansão marítima, início da grande expansão marítima,
nós vamos voltar a falar desse renascimento comercial e urbano. Por hoje, é isso. E nós chegamos à crise do século XIV. Então, século XIV, lembrando, dos anos de 1301 ao ano de 1400. Crise essa que representa uma das maiores crises da história da Europa, que, digamos que, leva a Europa a uma queda brusca do número de habitantes, cerca de 40%, 50% do número de habitantes existentes nos reinos europeus, vão agora deixar de existir, digamos. Né? Essa crise do século XIV ela é marcada por diversos fatores distintos. O primeiro grande fator é a Grande Fome de 1315 a 1317, que vai dar as bases para o restante, que vai, digamos, dar início a essa crise, né? E que vai também fomentar vai alimentar algumas outras crises, alguns outros contextos, alguns outros fatores que vão acontecer nesse século. Além disso, nós temos a famosíssima, né, debaticíssima, ainda mais agora nesse contexto que nós estamos vivendo de uma pandemia, a peste negra, ou também conhecida como peste bubônica. Né? Além disso, nós temos a Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra e as revoltas camponesas do século XIV, que vão finalizar essa crise, uma chave de ouro, digamos. Né? Vamos lá. Dando início a essa crise, nós falamos da Grande Fome de 1315 e 1317, que abrange principalmente o norte da Europa, que é motivado por intensas chuvas e pouca fertilidade das terras. Muitos historiadores dizem, inclusive, que durante esses 3 anos, 1315, 16 e 17, praticamente não parou de chover na Europa em um dia sequer. Ou seja, basicamente, todas as produções alimentícias que lá existiam durante esse contexto, durante esses anos, deixaram de existir exatamente por causa da intensa chuva. E que vai levar também a pouca fertilidade da terra durante o período posterior, durante o período propriamente dito. Né? Bem, essa fome ela afeta o sistema imunológico da população, que fica muito mais suscetível a doenças. Doenças essas como a própria peste bubônica. Ou seja, a fome que está tendo, a grande fome de 1315 a 17, ela vai alimentar as doenças que estão já, principalmente doenças epidemiológicas, já estão afetando a população europeia. Exemplo disso, como eu já disse, e como a gente vai falar logo menos, é a peste negra. E nós temos, devido a essa grande fome de 1315 a 1317, a morte de alguma coisa, de algum número entre 10% e 25% da população da grande maioria, ou de muitas cidades, do norte da Europa, localizadas, por exemplo, no norte da França, norte da, hoje, Alemanha, até então, Sacro Império Romano Germânico, e assim por dia, certo? Vamos lá. Em segundo ponto, nós abordamos a peste negra, que vai ter o seu foco epidemiológico, o seu foco, digamos, foco de infecção, digamos, de contaminação, entre os anos de 1345 e 1355. Então, a peste negra é uma pandemia. Então, começando lá pelo que está na língua do povo hoje, que a gente vem debatendo diariamente, exatamente porque nós estamos vivendo outra, o que é uma pandemia? É uma epidemia, é uma doença transmissível que pega praticamente toda a população mundial, ou seja, que engloba todos os continentes. A peste negra, então, foi uma pandemia marcada pela transmissão da peste bubônica em todo o continente europeu, sobretudo, mas que também deixa seus representantes, digamos, deixa as suas marcas no continente asiático e africano também. Bem, a peste negra é uma doença causada por uma bactéria nomeada Yersinia pestis, naquele período específico, transmitida pela mordida de pulgas e piolhos, que na grande maioria das vezes se movimentavam, digamos, através dos ratos. Né? Ratos esses que eram extremamente comuns pelas péssimas condições de higiene nas cidades europeias.
Essa peste negra, peste bubônica, ela é originária da Ásia Central. Muitos historiadores dizem que veio através de navios comerciantes, navios mercantes para a Europa, descendo, digamos, no porto de Gênova e de Veneza, e a partir desses portos sendo propagados por toda a Europa, África e Ásia. Bem, é importante nós citarmos que ela foi exatamente uma pandemia por causa do início, ou que nós chamamos, nós temos como, digamos, senso comum, início da globalização, que começa com a expansão marítima. Expansão marítima essa que nós costumamos abordar a partir do século XIV e XV, mas que já vinha, digamos, sendo valorizada, já vinha em crescimento, em rápido crescimento, desde o século XIII, né, no século XII e XIII. A partir do momento que nós temos o renascimento comercial e urbano, que nós temos as cruzadas acontecendo com rotas comerciais marítimas, essa expansão marítima ela já vai ter início, ou essas grandes navegações comerciais marítimas já vão ter início, certo? Bem, então, a peste ela veio da Ásia Central, das regiões da Índia e da China, e foram se espalhando por todo o contexto da Europa através dos portos e através das rotas comerciais entre Ásia e Europa. A gente cita aqui principalmente Gênova e Veneza, mas essa doença também se espalha pela Rota da Seda, né? Bem, é importante nós dizermos que ela recebe o nome de peste negra por causa dos bulbos que se formavam na pele humana. Então, feridas, digamos, feridas grandes que se formavam na pele humana e gangrenavam, então, que ficavam aí pretas, negras, né? Então, por isso recebe o nome de peste negra. Lembrando que negro vem do grego inimigo, né? Então seria uma peste inimiga, peste negra por causa dos bulbos que se formavam nas peles. Bem, a fome e os hábitos de higiene contribuem para a disseminação dessa doença. É muito comum nós trabalharmos a peste negra de um ponto de vista epidemiológico por causa dos hábitos de higiene, coisa que nós estamos debatendo muito hoje em dia, e nós estamos revendo os nossos hábitos de higiene. Hoje, quando vamos no mercado, por exemplo, temos que retornar desse mercado, ou relavar nossas mãos, tirar a roupa fora de casa, enfim, para tentar impedir a contaminação nossa e dos nossos familiares. Lembrando que naquele contexto, nós estamos falando aí de aproximadamente 700 anos atrás, claro, os hábitos de higiene eram muito mais precários que os nossos. Não existia energia elétrica, não existia condições básicas de higiene, não existia sabão, shampoo e assim por diante, ou se existiam eram muito precários ou eram focalizados apenas para as classes mais altas. Então, é muito mais difícil você controlar a contaminação exatamente porque você não tem um hábito de higiene bem estruturado. Importante a gente citar que a peste negra também vai transformar a sociedade europeia, asiática e africana, a sociedade mundial, digamos, né, os povos mundiais, que vão fazer com que eles criem novos hábitos de higiene. Aproximadamente o que nós estamos vivendo hoje, com a ideia aí de lavar a mão o tempo todo, assim que a gente pega tudo quanto é coisa, né? Bom, o resultado, então, da peste negra. Bem, a morte de aproximadamente 40% da população europeia, 40% é muita gente. Seria como se hoje nós tivéssemos aproximadamente 3 bilhões de pessoas mortas num contexto mundial, né? Então, é um número absurdo de mortos que partem, digamos, num curto período de espaço, curto espaço temporal, né? Curto espaço de tempo. 10 anos para uma morte de 40% de uma população digamos que um curto espaço, né? Assim por diante. O enfraquecimento do Império Bizantino, que é muito afetado por isso. O enfraquecimento comercial e agrícola de toda a Europa. Nós podemos citar até mais
toda a Ásia também, né? E o aumento das perseguições religiosas, principalmente aos judeus, uma vez que os cristãos acreditavam que a peste negra era uma punição pelos pecados dos judeus, uma punição divina, né? Então que Deus estava punindo os judeus, trazendo uma peste ao mundo, digamos, certo? Aqui nós temos uma famosíssima imagem, aí um quadro medieval, que demonstra um pouquinho a realidade dessa peste negra, como o empilhamento de corpos, por exemplo, sendo algo extremamente comum durante esse contexto. E que nós temos a destruição de grandes cidades e de grandes vilas e feudos durante esse período, exatamente por causa da peste negra, né? Existem cidades, por exemplo, que chegam a desaparecer ou virar cidades fantasmas, exatamente porque toda a sua população morre devido à peste negra. Dando continuidade, nós temos um mapa, um GIF aí, que demonstra um mapa de contágio dessa peste negra na Europa. Então, durante esses 10 anos, pouquíssimos anos, se a gente for colocar, a gente for falar, né? Durante esses 10 anos, a contaminação da população em relação a essa região. Olhem que ela tem início lá na região asiática, da Ásia Menor, pelo menos nesse mapa é o que demonstra, principalmente na região de Constantinopla, que é a primeira afetada, ou seja, do Império Bizantino, Império Turco Otomano, Império Turco Seljúcida, que é o primeiro afetado por essa peste negra, mas que depois vai, digamos que, pegar toda a Europa a partir dos portos itálicos e franceses, certo? Vamos lá. Além disso, essa crise do século XIV é marcada pela Guerra dos 100 Anos. E antes de eu começar a falar de Guerra dos 100 Anos, porque eu vou falar bastante dela, vamos parar por aqui. Faltam 3 minutos, 4 minutos para acabar nossa aula. Então, eu vou pausar e já vou mandar o link de novo lá no grupo de vocês, ou só clicar no link e já vão voltar, beleza? Até aqui, galera. Contexto de crise do século XIV, fome e peste negra. Tem alguma dúvida? Não, nenhuma. Tá tranquilo? Tranquilo. Então, beleza. Vou fechar, vou abrir de novo a aula, beleza? Beleza. Valeu, até já. Até.